Pois é. Viver a vida. Bom, eu vou tentar não entrar em pânico, porque o que acontece? Na hora que foi escolhido esse tema, viver a vida, nós pensamos assim, né? Escolhemos os palestrantes, chamaram para poder, né, no caso, falar sobre o tema, e só que assim, eu não tenho a menor noção do que é viver a vida, né? Não sei o que é. E aí eu falei, bom, acho que eu vou lá na fraternidade, vou tentar bater um papo com o pessoal e vim aqui para tentar buscar informações de vocês, né? Para que eu possa tentar entender um pouquinho do que é isso, né? Na realidade, o intento hoje é de tentar buscar um entendimento sobre isso e não de falar a respeito. Eu sei que vocês estão esperando que a gente venha falar alguma coisa de coerente, mas quanto mais eu pensei sobre o tema, mais dúvidas surgiram relativo a esse tema. Aí você fala, pô, mas viver a vida parece algo tão simples. Não é bem assim, né? Então, ó, viver a vida, né? O Oswaldo já colocou pra gente, né, dando várias diretrizes, né? Poxa, viver a vida, né, trabalho com Cristo, né? Vamos fazer, né, para esse trabalho de imitação, desenvolver a arte. Mas ao mesmo tempo, se a gente for entrar num processo de questionamento mais profundo, eu pergunto para vocês, né? O que é para cada um de nós esse viver a vida, né? O que é viver a vida? Alguém quer, algum voluntário para tentar me explicar tentar me ensinar o que é esse viver a vida? Porque cada um vê isso de uma forma, né? Fica à vontade, um de cada vez. Queria para aquecido, seria cada um expressar a vontade que tem, porque sem isso não se vive, apenas se passa pela vida. Expressar a vontade que tem. Bonito. Estar consciente do momento presente. Estar consciente do momento presente. Estar presente, que é um desafio. Tá, presente, ok. Seria viver no cotidiano como Cristo viveria, por exemplo. Viver no nosso dia a dia, no cotidiano, como Cristo viveria, né? Bonito também. Viver como se tudo fosse um milagre. Olha, bonito, hein? Como se tudo fosse um milagre. Bonito. Só não pode chorar, né? A gente vai tentar não chorar, tá? Muito bem. Ao mesmo tempo, alguns questionamentos que eu acho legal a gente fazer, né? Porque a gente tem tudo aqui bonitinho, né? Só a gente ler o conceito, do início ao fim, aí vocês vão ter a resposta para tudo que vocês estão procurando. Em tese seria mais ou menos isso. Ou ler determinados livros que possam nos orientar nesse sentido. Mas vamos tentar fazer, né? Revisitar alguns conceitos mais básicos ainda, né? Acordar e falar, gente, tudo bem, eu sigo a fraternidade, ou eu sigo a sociedade e tal, sou cristão, sou budista, enfim, que seja. Mas, de fato, o que a gente está fazendo no planeta? Né? Então, a ideia é a gente iniciar com alguns questionamentos. O que a gente está fazendo no planeta? Por que reencarnamos? O que nos trouxe aqui até hoje? O que a gente está fazendo aqui? Parece algo bobo, né? Eu vou colocando as questões porque são várias, senão vai dar tempo de... né? Não sei se a gente vai encontrar respostas, mas muitos questionamentos hoje a gente vai encontrar, né? Aí eu vou precisar da ajuda depois de vocês para a gente tentar chegar aí num consenso a respeito, né? O que vocês esperam encontrar aqui no dia de hoje? Os irmãos maiores? Não faço a ideia do que tudo isso. Alguma força maior me trouxe até aqui, né? Quero adquirir experiência. Estamos evoluindo para Deus. Olha as respostas, né? Eu quero vir aqui porque eu quero viver a vida, né? Estou vivendo a vida, né? Já estamos vivendo a vida. Estamos passeando por ele, pelo planeta. Não tinha melhor o que fazer em casa, aí eu vim. Destino? Vocês acreditam em destino? Achei o tema interessante e resolvi vir. Tenho interesse por temas como esse. Me simpatizo com o tema.
Quero uma experiência cosmogônica. Aí fumou. Quero sair iluminado daqui. Hoje eu vou me iluminar. Quero matar o tédio, não aguento mais. Minha vida é um tédio. Quero encontrar pessoas simpáticas, fazer amigos E influenciar pessoas. ou talvez realmente uma força maior me trouxe até aqui, né? Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, né? Assim, normalmente a gente gosta de trabalhar temas bem rebuscados, né? Falar sobre coisas complexas, né? A tônica da Fraternidade Rosa Cruz, ela dá uma ênfase muito grande no planeta Mercúrio, justamente como o Oswaldo bem colocou, relativo à parte do estudo. Só que o que acontece? Trabalhar o intelecto, se a gente não tiver outros elementos que possam de alguma forma vir ao encontro dele, né, dando realmente substância, a gente pode ser simplesmente papagaios, seres que vão ter um alto grau intelectivo, desenvolver temas os mais complexos, mas, né, como o próprio Evangelho diz, se não tiver amor, né, nada disso me aproveitaria. Muito bem, vocês vão ficar chocados, né? Porque pensando muito esses dias no viver a vida, me ocorreu a letra de uma música que eu acho que sintetiza bem esse processo. Raul Seixas. Quase. Eu pensei em trazer um CD para tocar, mas eu falei, vai ser muita profanação, né? Então eu vou tentar utilizar minha própria voz um pouquinho por um tema que não tem... por um tipo de som que não tem muito a ver com a minha personalidade, mas que eu falei, poxa, realmente ele resumiu tudo nisso, né? Ele tem um baita significado. Se vocês quiserem junto tentar me ajudar a cantar... Se for Zeca Pagodinho, vai embora. Olha, tem muito ensinamento. Tem muito ensinamento. Já morei do lado de uma loja de caviar, né? Que o caviar custava mais de 6 mil euros, né? E tem uma música dele que fala nisso, né? Mas tudo bem. Vou tentar, vamos lá. Conhece? Garoto, eu vou pra Califórnia. Vida sobre as ondas, Netuno, né? Vou ser artista de cinema. O meu destino é ser estar. Saturno, Sol, né? O vento beija meus cabelos. As ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo. Meu coração canta feliz, né? Aí, né? Eu dou a volta por um muro, mergulho no escuro, olha o mistério, né? Saio de banda, na Califórnia é diferente, irmã, é muito mais do que um sonho. Califórnia, Urano, alto nível de éter, né? Sede mundial. Sede mundial. A vida passa lentamente, Saturno, né? A gente vai tão de repente que não sente saudade do que já passou. A Lua, né? Na minha vida ninguém manda, não é na busca da independência, né? Eu vou além desse sonho. A epigênese, né? Pessoal, o Adê está sugerindo, em vez de ler o conceito Rosa Cruz, Dormir com está todo dia. Gente, olha que coisa interessante, né? A Califórnia, como muito bem colocado, é a matriz da nossa sede mundial, né? E existem algumas regiões do planeta que ela tem uma quantidade de éter muito maior do que outras. Califórnia é uma delas. Tanto é que ela vai deixar de existir em algum momento, que as próprias placas tectônicas estão se descolando, né, do continente norte-americano. Hollywood, Netuno, Califórnia. A nossa sede lá, e fica justamente em Oceanside, né, que é uma região que você tem montanha, você tem praia, né, e enfim, né, vocês veem o que é Mercúrio, né, na nossa vida. A gente pode pegar, vamos cantar a área de um Lohengrin, por exemplo, né,
que é algo maravilhoso. O foco que a gente dá aqui sempre é trabalhando com a arte em alto nível. Só que esse toque com arte é a gente que vai dar no nosso dia a dia, né? De maior consistência, rigidez ou talvez leveza, né? Nas nossas vidas. Lema Rosa Cruz, para quem está aqui pela primeira vez, né? Toda a escola tem ou uma diretriz ou um lema. O nosso é mente pura, coração nobre e corpo são. Então, as coisas que a gente vai comentar, né, nesses próximos minutos é relativo justamente a essas três diretrizes, né? Nós precisamos ter uma mente que seja sadia para poder conseguir pensar coisas úteis. Pensar é diferente de ter pensamentos. Estou tentando aprender a pensar, mas normalmente eu tenho pensamento. Passou o pensamento, né? Coração nobre, a gente precisa desenvolver um caráter bom, uma nobreza de caráter, né? Uma alma realmente substancial. E, obviamente, um corpo sadio, né? Então, a gente fala do vegetarianismo, da importância de não se ingerir bebida alcoólica, né? De ter todo um trabalho integrado, né? com o nosso ser, para que a gente possa minimamente realizar esse processo do viver a vida, talvez, vamos assim dizer, né? Lembrando que quando a gente fala mente pura, coração nobre e corpo são, uma coisa legal vocês terem isso em mente. Uma coisa que diferencia muito a Fraternidade Rosa Cruz de muitas outras escolas, não se trata de ser pior, melhor, simplesmente uma questão de foco. A gente fala muito no serviço amoroso e desinteressado. A nossa tônica, ela vai ser na formação de bons hábitos, do corpo vital. A mente, a gente trabalha assim a mente. Só que por N motivos, não será possível explicar num dia como hoje, né? Para poder não fugir do tema, mas o nosso foco primeiro não é desenvolver a mente, é desenvolver o nosso corpo vital, para termos um bom caráter. Se a gente começar a desenvolver poderes mentais e não tiver uma nobreza de caráter, é como você dar arma na mão de uma criança. É muito perigoso. Imagine que cada um de nós aqui tivesse a capacidade de ler o que está se passando nesse momento na mente de cada um, ou no coração de cada um de vocês. Será que a gente conseguiria não ser reativo, não julgar? Poxa, uma escola iniciática, ela te prepara para esse caminho. Em algum momento, todos os pensamentos, todas as emoções serão desveladas. Isso é uma questão de tempo. Conforme a gente vai se aproximando de Era de Aquário, isso vai acontecendo. Califórnia e Oceanside já tem uma tônica mais forte em relação a isso, né? O planeta inteiro deve acompanhar essa onda e a gente vai se adaptar. Nos relacionaremos muito mais por afinidade do que por conveniência, né? Vai ser insuportável para uns, delícia para outros, né? Muito bem. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. 2000 anos atrás, né, o Cristo já falando. E também tema do nosso ritual, que a gente convida, uma prática bem legal também, dentro do viver a vida, né? A gente, se possível, sempre fazer o ritual, não de forma mecânica, mas de maneira cardíaca, né? Se possível, todos os dias, ou os momentos que for possível, né? Gente, se a gente não consegue amar o nosso irmão, a gente não tem a menor noção do que seja amor e de qualquer contato espiritual mais sincero e profundo com Deus. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. Isso é uma tônica importante, como o foco também nosso, que a gente tenta, pelo menos na fraternidade, é justamente esse, né? Nós estamos aqui para servir a todos, não é só para servir a esposa, ao filho, à mãe. Esses são primeiros degraus por um processo de contato, né? Realmente com um amor maior. A gente passa para a casa 4, Câncer, casa 7, Vênus, Libra, e depois vai para a casa 11, Aquário. A nossa família não é só as pessoas de consanguinidade, mas todos. E a gente precisa aprender a, dentro desse processo do viver a vida, viver de forma integrada e colaborativa. Se essa não seria um comentário cristão. Na realidade, cada coisa que ocorre com uma pessoa, de alguma forma, direta ou indiretamente, nos impacta também, né? Até dentro de um processo de empatia, né? Isso é muito verdadeiro. O serviço amoroso e desinteressado para com os outros, o Zadão falou em Mercúrio, né?
Mercúrio rege Gêmeos, casa 3, e também a casa 6, Virgem, né? O eixo casa 6 e casa 12. O nosso foco na fraternidade é serviço amoroso e desinteressado. É uma forma até da gente também se proteger de nós mesmos. Por quê? Eu quero ser mais inteligente, eu quero desenvolver talentos, porque eu quero ajudar o próximo, eu quero ajudar os meus irmãos, ou por uma questão de orgulho espiritual, porque eu quero me posicionar em termos cognitivo e espiritual de uma forma nobre na sociedade. Isso é um risco que sociedades como a Rosa Cruz tem e várias outras escolas de se chafurdar num processo de orgulho intelectual. É terrível, né? As consequências que isso gera para a pessoa em termos de doença mental e física são muito grandes, né? Às vezes não só por uma encarnação, mas por várias. Pois bem, esse serviço amoroso e desinteressado é o caminho mais curto, mais agradável que nos conduz a Deus. E outra bomba também, servir a divina essência oculta em cada um de nós. Gente, quando a gente tem contato com o irmão, a gente percebe os defeitos que ele tem de caráter ou a divina essência nele? Né? Sinceramente falando. E na realidade, assim, a gente não deve se escandalizar com isso. Isso é um processo normal. Para a gente poder adentrar as regiões superiores, do plano etérico, do plano de desejos, a gente passa, sim, pelas regiões inferiores, primeiramente. Para aí, depois, sim, ser admitido nas regiões superiores. Então, é normal a gente perceber as mazelas e os defeitos do outro. Só que a gente não pode utilizar isso como desculpa para ser reativo, né, em relação aos nossos irmãos e, de alguma forma, a nossa personalidade se manifestar de maneira, às vezes, sutilmente não amorosa com o irmão. Isso vai crescendo em sutileza, cada vez mais, né? E, detalhe, essa divina essência oculta é a base da fraternidade. Se a gente quer constituir uma fraternidade no mundo, a gente precisa cada vez mais aprender a exercer a tolerância, focar no bom, no belo e no verdadeiro e viver a vida, né? Aconteceu especificamente ontem também, você vê como são as coisas, né? Minha irmã falava para mim quando era adolescente, eu falei, pô, moleque, você tem um raciocínio lento e o reflexo retardado, né? Aí eu olhava para ela assim, fazia assim, né? Hoje eu entendo acho que um pouquinho do que ela fala. Ela tentava me passar, né, N obras e eu fazia aquela cara de descansa-tela, né? E aí eu fiquei tocado na hora que comecei a ter contato com a obra do Pequeno Príncipe, né? Falei, gente, os caras são um baita místico, né? Um baita esoterismo, né? Eu não conheço, né, bem desse tema, né? Mas rolou uma conexão uraniana, né? Muito legal. Eu falei, dividi isso com os amigos, né? E aí, como é uma obra em francês, né? Olha que bonitinho, né? Só isso que está em francês, tá? A gente falando assim, ó. Nous sommes responsables por ce que nous avons apprivoisé, né? Tu te torna eternamente responsável por aquele que cativas. Cativar, né? Processo de empatia. Gente, isso é muito sério. No nosso processo de relacionamento com o outro, nós nos tornamos responsáveis por cada centelha que a gente cativa. Isso é muito sério. Até porque Saturno fica exaltado em Libra. Como trabalhar isso, né? Que do processo de viver a vida, cada um tem o seu. Uns acertam, outros erram. O que é acerto? O que é erro? Pois é, dentro do processo de viver a vida, nós procuramos, dentro da fraternidade, trabalhar esse tripé: arte, ciência e religião. Embora a fraternidade não se intitula uma religião, vamos assim dizer, nós somos uma escola de pensamento. Mas o conteúdo, a riqueza e a envergadura da obra que o Max Heidel fez, mais toda a equipe que o ajudou, as pessoas com quem ele teve contato, né? Corinne Line, na época que ela estava encarnada também, escreveu mais obras que o Max Heidel, mais de 600 volumes, né? Hermann Bacher, muita gente empenhada em fazer um trabalho em prol de uma era mais amorosa, né? E aí o que a gente tenta fazer é integrar essas três coisas, para que a gente possa evoluir, viver a vida de forma integrada. E, falando em arte, ciência e religião, a gente pensa muito em música, astrologia, filosofia.
Claro que diversas outras também disciplinas que se relacionam a isso. Na antiguidade falava-se muito no trivium e quadrivium, né? Qualquer pessoa, para poder abrir a boca e falar qualquer coisa de razoável dentro de pessoas com uma envergadura espiritual, né? Migrando do eixo Gêmeos para Sagitário, você vai conhecer de aritmética, álgebra, retórica, gramática, né? Não tinha essa separação que tem nos dias de hoje das ciências. Necessária essa separação, mas nós precisamos integrá-la, né? Porque elas sempre foram integradas. A música é a mais elevada das artes, então a gente enfoca muito nessa parte, porque ela, através das asas de Mercúrio e da sua oitava planetária, que é Netuno, a gente consegue entrar num nível de conexão espiritual impossível de uma outra forma. As palavras, elas podem ter filtros dentro do nosso coração, a música não. A música, ela invade todos os nossos átomos, né? E ela realmente nos arrebata. A astrologia nos ajuda a entender o que está acontecendo, como se fosse uma bússola, né? Então, de onde vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Se vocês darem uma analisada no céu nesse momento, você vai ver que tem muita coisa acontecendo, muita coisa. E tudo isso a gente está trocando energia, né? E aí, como a gente se posiciona? Como a gente vive a vida, sabendo que estamos com Saturno em Sagitário, né, com quadratura com Netuno, né, oposições. E aí, como a gente trabalhar, transcender? Serei reativo, transcenderei, né? E o que a astrologia tem a ver com o processo de viver a vida, né? Que a gente colocou? É uma das ferramentas também. É uma das ferramentas que nós temos para que nós possamos entender, né? Assim, uma pessoa que nasce nesse momento, por exemplo, ela tem como que fosse realmente o RG espiritual dela. Então, o mapa da pessoa é aquilo que a pessoa traz, está ali. Claro que a gente trabalha aqui na fraternidade no sentido de transcender esses aspectos, mas normalmente a gente derrapa muito, né? Até conseguir fazer isso. O que a gente tende a fazer é viver numa outra oitava aquele aspecto, né? Realmente conseguir ir além precisa bastante empenho. E somos seres presunçosos, mas faz parte, é isso mesmo. Precisamos ser mesmo. Pois é. Podemos estudar tecnicamente, em termos cognitivos, né? Saber todas as suas nuances e diretrizes no que envolve as coordenadas astrológicas. E a gente pode também dar um toque de poesia, de beleza, também astrologia, né? As estrelas são todas iluminadas. Não será? Para que cada um possa um dia encontrar a sua, né? São frases também da mesma obra, né? Do Pequeno Príncipe. O meu comportamento é regido pelas estrelas? Vocês acham que o nosso comportamento tem a ver com o nosso mapa? Sim, não. Sim, não. Por que sim, não? Vamos lá. Você quer a resposta real ou ideal? Meu rei, a que você quiser dar. Real é que só é regido pelas estrelas. Só regido pelas estrelas. A real, né? A real. Que ninguém quer ver a realidade, né? Bom, a gente quer ser feliz, né? Pode ou não? Só pela realidade. Então, gente, é incrível, né? Principalmente o signo ascendente, né? Pelo ascendente, a forma da gente se expressar, né? Do outro nos ver, né? Nosso comportamento é totalmente regido pelas estrelas. Acredito que numa escola como a Fraternidade, a gente tem mais instrumentos, mais condições de alterar. Eu não vou dizer assim, de alterar, né? Porque tudo tem um propósito. Nós escolhemos estar nesse corpo e ter a configuração que a gente tem, por uma série de motivos que cada um vai ter o seu motivo. O fato quanto mais a gente conseguir se purificar, se melhorar como indivíduo, para ter um comportamento cada vez melhor, a gente vai acionar uma nota cada vez mais harmônica e maior relativa àquele comportamento, até a pessoa conseguir transcender totalmente. Por exemplo, de repente eu posso ser uma pessoa altamente agressiva na minha forma de falar com o outro. Poxa, depois de um certo tempo, né, no processo de viver a vida,
contato com o meu irmão, talvez via oração, via trabalho em grupo, quem sabe eu vou sendo menos agressivo e talvez mais cordial. Por que não, né? Com relação a você ser mais ou menos regido pelas estrelas, além do seu tema natal, é importante você olhar para a sua configuração existencial. Você tem que olhar como se comportam as pessoas que estão do seu lado. Olha que legal. Olha uma dica, né? Observar as pessoas, o comportamento das pessoas ao seu redor. Porque como semelhante atrai semelhante, o que está do seu lado é uma reprodução de você mesmo. Isso é uma graça ter essa informação, ou talvez é uma bomba também, né? Pensa bem nisso. Então, se você percebe que as pessoas que estão do seu lado são manipuláveis, são escravas da cultura, das circunstâncias políticas, sociais, assistem televisão, gostam de futebol, etc., comem pão puma, Foi embora. Ó, eu estou tentando não desistir, né? Mas fala. Então, se a pessoa no seu entorno tem hábitos e comportamento de massa, você também é molho de tomate junto com ele. Portanto, não é as estrelas que te regem, é a lua que te rege. Não tem dúvida. Isso, acho que cada vez mais a gente tem percebido isso, né? Que a lua nos domina, né? Ainda mais porque estamos no hemisfério sul, né? A gente tenta argumentar que não, mas normalmente sim. Mas estar consciente é um começo, né, para isso, né? Já é um Você começo. observa essa coisa toda, você já está... É que aí vem a crise, né? A característica da crise que é o desafio. Não tenho dúvida. É chega de desespero, mas desespero bom, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. O irmão ia comentar alguma coisa? Que as estrelas predispõem, mas não impõem. Sim, impelem, mas não compelem. Isso aí. Essa oportunidade que se tem de exercitar a epigênese e a vontade própria. Você mesmo já respondeu isso mencionando a trajetória a seguir, com essa modificação que a gente vai fazendo em si mesmo, tendendo a melhorar. Você já respondeu a coisa aí. Só para completar, dizer que as estrelas e planetas predispõem, mas não impõem. É isso que eu queria falar. Maravilha. Show de bola. Mais uma coisa, estou predestinado? Estou predestinado a sofrer? Estou predestinado a ser feliz? Estou predestinado A ser um sucesso. a viver a vida, né? Quem fala isso? Nossa, né? Do believe in fate, né? Acredita em destino? Será que eu estou predestinado a algo? Será que a gente já está nesse nível, essa prerrogativa, né? Muito bem. Olha só, daria para poder falar das formas as mais variadas, né, sobre o tema, mas para a gente poder ter um foco, um direcionamento, eu escolhi alguns temas assim, em termos astrológicos, para a gente ter um norte, né, e conseguir se situar melhor. Mas a gente pode partir de N outras possibilidades, aí é só uma sugestão. Eu sempre, em português, aprendi, poxa, você veio de encontro, né? Você veio ao encontro, tudo a mesma coisa, né? Afinal de contas, você vai encontrar, né? Gente, não é, né? Ir de encontro, a gente está gerando um fator de atrito, né? É realmente de antagonismo, não de complemento. Ir ao encontro, né? Seria a opção mais interessante, se possível, né? Que aí a gente busca essa complementaridade. Aí você fala, bom, o que isso tem a ver com o signo, né? É simples. Quando a gente pensa no signo de Áries, qual que é o signo oposto a Áries? É Libra. Poxa, mas se ele é oposto, ele está em oposição. É verdade. Só que ao mesmo tempo, essa oposição, ela revela a nota de complementaridade em relação à sua nota primordial, que é a Áries. O Oswaldão comentou, né? Ser ou não ser, né? Sou
tu és. Áries, eu sou. Libra, tu és. A relação que eu estabeleço com o outro. Se eu foco no... Pequeno exemplo, né? Se eu foco no egoísmo, na egolatria, no egocentrismo, em toda a parte mais primordial da energia de Marte, que rege Áries, eu vou gerar uma força de antagonismo, antagônica relativa a Libra. Eu vou ter problemas com o meu outro, com a pessoa com quem eu tenho contato, né? Se eu considero o outro como meu parceiro, busco diálogo, se nós procuramos entender que o outro é uma nota que complementa você mesmo, só que lembrando que dentro do que a gente estuda em astrologia, nesse caso, especificamente Libra, que é a casa 7, a gente vai ter na figura do outro, né, o nosso inimigo declarado, que normalmente vem na figura da esposa, do companheiro, que vai nos mostrar que nós não somos nada daquilo que a gente acha que é. Se a gente bancar esse desafio, a gente vai começar a trabalhar a exaltação de Libra, que vem em Saturno. Saturno fica exaltado em Libra. Se a gente entende que o outro nos espelha e que a gente precisa buscar um diálogo, e através desse espelhamento insuportável, que o outro vai mostrar que nós somos pessoas dementes e com uma série de problemas, eu passo a ir ao encontro e não de encontro. Isso é só um pequeno exemplo, poderia ser feito com todo, né? E deve ser feito com todo o zodíaco, né? Áries, Libra, Peixes, né? No caso aqui, né? É que ele está aqui para baixo. Seria no caso Touro, né? É que ele está ao contrário. Então, Áries, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário e assim sucessivamente. Então, quando a gente pensar num signo, não pensa só naquele signo. Procura pensar no signo oposto a ele. Porque muitas vezes a gente reverbera dentro do nosso comportamento, da nossa estrutura, a complementaridade. A gente precisa trabalhar essa alquimia de não bater de frente, mas tentar buscar uma nota de concordância, né? A nota de concordância, você pega a música, né? Para ter harmonia, precisa de dissonância. Só que a dissonância não pode ser tão grande a ponto de arrebentar completamente com o processo de harmonia. Wagner é um dos músicos que mais consegue fazer isso. A música dele é tão forte, tão intensa, que ela beira os limites da possibilidade da tonalidade. É difícil você conseguir escutar, porque ela vai te levar do inferno ao céu em poucos segundos, e ela trabalha dentro desse processo de ressonância. O outro faz isso com a gente, a vida faz isso com a gente. E o momento que a gente está muito mais focado num processo de afrontamento, de encontro, do que ao encontro. Talvez viver a vida num processo de compreensão disso já ajude bastante. Você ia falar, Gilbão? Desculpa. Eu ia pedir para ir de encontro a você e perguntar por que você inverteu os dias, mas acho que você respondeu. Sim. Na verdade não fui eu, né? Foi PowerPoint, né? Sacanagem. Pois é. O amor que você recebe é igual ao amor que você dá. Não tem nenhuma novidade nisso, né? Gente, a gente não pode receber aquilo que a gente não dá. Se falta amor na sua vida, reflita sobre isso. Cada um de nós. Cada um de nós, em algum nível, vai se defrontar com essa dinâmica. A gente não falta nada na nossa vida. A gente tem exatamente... Né? A fraternidade fala, os anjos do destino dão exatamente a cada um e a todos exatamente o que eles precisam para o seu desenvolvimento. Quanto mais a gente dá, se desprende, mais o universo conspira no sentido de também ser gracioso contigo. Aí também, aproveitando que você falou em Áries, Libra, Touro, Escorpião, o eixo Touro Escorpião ensina você a dar ou compartilhar coisas que o mundo te ofereceu. Dar o seu tempo, dar livros, dar aulas, dar dinheiro. E o eixo Áries Libra ensina você a dar de si mesmo. E essa é a beleza, né? Quanto mais você dá de si mesmo, mais você tem a si mesmo. Muito legal. Aí mais uma frase, né? Só se vê bem com o coração, né? O essencial é invisível aos olhos, né? No atual momento presente, né? Vocês sabem qual talvez o maior nível de dificuldade para os irmãos maiores numa escola como
A Fraternidade Rosa Cruz? Lembra disso ou não? Está na lição? Que lição? Não sei se está nas lições isso, gente, mas está escrito no conceito, né? A Fraternidade Rosa Cruz, ela é feita para aquele que precisa estudar em termos intelectuais o máximo possível, esgotar quase o processo dele dentro do pensar, né, do raciocínio, ou seja, através de um estudo lógico que possa ser apresentado de uma maneira bem clara e objetiva todo o plano de Deus, para que aí sim, no nosso coração, a gente possa entender, poxa, realmente é isso mesmo, Deus existe, existem os anjos, existem os arcanjos. A nossa tônica inicial, ela é via conhecimento, são os filhos do fogo, que o livro Maçonaria e Catolicismo fala muito bem nisso, né? A nossa linha é a linha de Lázaro, é a linha do fogo, é a linha daquele que questiona o porquê, né? Ele quer entender. Enquanto ele não entende, dificilmente ele crê. Tem aquela outra tônica, que é os filhos da água, né? Associados, né? Aí, no caso, as igrejas, a parte mais católica, o pessoal que já tem esse processo devocional desenvolvido e não precisa saber absolutamente nada, porque o coração já passa o entendimento nele. Qual a grande dificuldade para nós aqui na fraternidade? Né? E a grande dificuldade que os irmãos maiores têm com a gente? Conseguir instilar esse processo de amor e misericórdia nos nossos corações, para que a gente consiga fazer essa junção entre coração, entre intelecto e a parte do coração. Então, uma grande dica, né? É legal estudar teologia? Maravilhoso. Mas ela precisa ser acompanhada do elemento devocional também, senão nos tornamos seres altamente técnicos. De repente você vê um irmão passando por uma situação, pô, também tem Saturno ali em Sagitário, está quadrando com Netuno em Peixes. Queria o quê, né? O cara é completamente desfocado do plano evolutivo e espiritual. Tem o que merece no terceiro céu, ele já escolheu isso, né? Não é empatia, não é empático. A gente passa a utilizar a astrologia como uma arma, né? Às vezes a gente tem esse nível de sadismo, né? De querer fazer isso, né? Então precisa se policiar, né? Gente... Pois é. Tem uma roupa ainda, né? Gente, Júpiter, o planeta que rege o signo do Sagitário. Zeus, né? Seu representante. E aí uma das representações das asas, né? Júpiter pegando carona nessas asas aí maravilhosas, né? Queria comentar rapidamente algumas coisinhas, só para vocês verem como Mercúrio, ele faz toda essa parte de ajuda, né? Vocês sabiam que Júpiter leva 10 horas e meia, esse período de rotação? A Terra leva 24 horas, né? Júpiter faz isso bem mais rápido, né? O planeta que mais brilha no céu. Em francês, Júpiter é muito interessante porque você pode falar também Donnerstag, né, também em alemão, e donner, que é o verbo dar em francês. E do verbo donner, dar, é dano que se recebe. A pessoa que ela é naturalmente jupiteriana, ela é dadivosa, graciosa, cheia de graça. Ela tem essa benevolência, um bom Júpiter, né? Ele é o planeta da graça e é o maior planeta do sistema solar. As pessoas jupiterianas são pessoas muito jactantes, né? Elas querem abraçar o mundo, né? Como assim dizer? Detalhe, leva 11 anos e meio a sua translação, né? O Sol são 365 dias para dar a volta em torno do Sol, né? Saturno são... A Terra, perdão. Obrigado, Azul. 360. Eu dei um 360 no planeta. Você vê como ele fala que ele é ascendente leão, né? O Sol O Sol ato falho, desculpa. Vocês vão ver, você fala, bom, mas o que adianta saber essas coisas? Vocês vão ver onde a gente vai chegar. Bom, Júpiter leva 11 anos e meio para fazer o seu movimento em torno do Sol, né? Saturno são 28 anos. Às vezes a gente fala, poxa, né? Quando a gente fala de Saturno, normalmente, mas também o meu Saturno, não, porque Saturno... Gente, a oportunidade, ela bate 2 vezes e meia dentro de todo esse processo. Saturno leva 28 anos. O tempo que Saturno leva para fazer esse movimento... Júpiter tem 27 luas,
Lembrando que as luas que se associam a Júpiter não tem a ver com as luas que são associadas a outros planetas, né? Para a Fraternidade Rosa Cruz, a Lua normalmente é um lugar onde os seres que não conseguiram habitar naquela onda de vida naquele planeta, se perderam um bonde evolutivo e vão migrar para alguma das luas relativas àquele planeta. Para Saturno, a Terra também é assim. Júpiter já é uma outra situação, né? Eu diria que tem seres que pegam carona nas luas de Júpiter para poder conseguir ter uma conexão direta. Eu ainda não faço isso, né? Não sei se o Salão já faz, mas enfim, a gente sabe que isso é possível. Eu né? acho que 27 luas é pouco. A questão é saber se a gente vai fazer isso com efeito de Aldol ou não, né? Tem o próximo palestrante lá, o Arthur, ele é psicólogo, tá? Pós-doutorado, né? Se tudo aquilo que a gente está aqui estudando, a gente descolar demais, ele dá uma forcinha pra gente lá, receita um remedinho, né? Júpiter e a Terra, né? Gente, olha o tamanho de Júpiter, dessa uma pequena representação, comparado com a Terra. Incrível, né? Detalhe, né? Parece que é um dos seres que mais eletromagnetismo tem no sistema solar. Tem uma série de objetos que poderiam colidir com a Terra e o eletromagnetismo de Júpiter não deixa isso acontecer. Sabiam disso? A gravidade principal. Ele espelha para ele as possibilidades que teria de destruição ao nosso planeta. Olha que coisa incrível, né? No filme 2001, a tarefa da NASA, ela termina em Júpiter. E aquele monolito que aparece na vertical no início do filme, quando ele está indo para Júpiter, ele fica na horizontal formando uma cruz com alinhamento planetário. Olha que legal. Mostrando que Júpiter realmente é o caminho do amor e da salvação, né? É o caminho da graça. Olha que bonito, né? Mas é preciso do Mercúrio para fazer essa associação, senão a gente vai achar, nossa, que bonito, tá passando, né? Que bonito. É Lua, nossa, bonito, né? Olha que coisa interessante, a gente está falando entre Áries e Libra, Touro e Escorpião, né? Eu não preciso de ti, tu não precisas de mim, mas se tu me cativares, e se eu te cativar, ambos precisaremos um do outro, né? Olha que forma bonita de falar da exaltação de Saturno e Libra, né? Quer dizer, olha que coisa contraditória. Nós estamos numa escola que a gente está buscando se emancipar, para não depender de ninguém. Mas, para esse processo, a gente precisa do outro. Como diz a Carla, ou não. Pois é, Saturno é um deus romano do tempo, equivalente ao grego Cronos, um dos titãs filhos do Sol e da Terra. Como a foice dada por sua mãe, né, mutilou o pai Celos, tomando o poder entre os deuses, expulso do céu por seu filho Júpiter e Zeus. Refugiou-se no lar. Essa é a definição técnica, né? Várias representações para Saturno. Olha que interessante, Saturno, né? No nosso mapa, né? Sempre que a gente fala em Saturno, nós temos essa figura da ampulheta, o tempo, a foice. Tudo tem um tempo de existência. Ah, mas eu queria só mais uma chance. Não tem, já foi. O filme Sétimo Selo fala muito nisso, né? Ah, mas eu tenho umas continhas aqui para pagar. Então, não, já foi, a foice já acabou o teu tempo aqui. O que você tinha para fazer, já era, já deu o tempo. A gente vive nessa dimensão, né? Do tempo. E, ao mesmo tempo, Saturno devorando seus filhos. Saturno é implacável. A gente vai envelhecendo, a gente vai passando por processos existenciais e o tempo não volta. Pelo menos não pra gente ainda, né? Ponto. Saturno, por sua vontade, não nos faz sofrer, nem tampouco pretende punir o transgressor. A dor e o sofrimento destinados a ensinar-nos lições que não aprenderíamos ou não poderíamos aprender por qualquer outro meio. Por que a gente está comentando isso? Voltando ao início da nossa explanação. A gente pode falar dentro do processo de viver a vida. Nós temos 2 planetas, dentro de todos os demais também, né, do zodíaco. Vamos falar sobre Saturno e sobre Júpiter. Nós temos 2 vias desse processo de viver a vida. Provavelmente tem várias outras. Nós vamos pegar essas 2 primeiramente. A via do amor, da graça, da dádiva associada a Júpiter, e a via de Saturno. Né? Saturno ele é mestre em alto nível.
ele nos ensina, nos corrige, ele mostra, ele nos coloca realmente no seu devido lugar dentro do processo do viver a vida. Só que nós podemos ir ao encontro ou de encontro a Saturno. Se a gente insiste dentro de um caminho que não é legal, ele vai te devorar. Devora mesmo, né? Vai ser uma doença, vai ser um problema físico, mental, restrições. Toda e qualquer, não vou dizer toda e qualquer, mas na maior parte das vezes, as dificuldades, as restrições que a gente tem, está muito associado ao mau direcionamento de Saturno, né? Uma coisa é você às vezes passar por provações, né, por processos de iluminação, e você precisa, né, eventualmente, de uma restrição ou de uma situação de dificuldade, né? Só que tem muita coisa que a gente pode trabalhar de forma, por exemplo, jupiteriana. Mais uma vez, voltando a falar da arte. A arte, ela, quando a gente passa aqui, por exemplo, os sábados musicais, gente, quando você se conecta com essas obras maravilhosas desses grandes seres, ela te eleva, ela coloca o teu coração, né, ele eleva o teu estado vibratório, você tem um nível de contato com a divindade muito profundo. E esse contato, muitas vezes ele já é suficiente para poder conseguir abastecer a tua existência, você aprender uma série de lições que não necessariamente precisaria ser aprendido de forma saturnina, né? Então, a lição de Saturno, esse processo de encontro, é quando a gente não consegue ir para o processo da graça. Nesse aspecto, a gente vê a doença, por exemplo, como uma bênção. A febre, como uma bênção, porque está descristalizando o indivíduo dentro de um processo que até então ele está insistindo ou ele não tem o conhecimento. Então, a gente tem bem claro essas duas vias. A via da dor, Saturno, e a via da graça, Júpiter. Só que a oitava que isso vai ser feito é a pessoa que escolhe dentro do interesse, o Salomão colocou, né, dentro da motivação e da possibilidade também encarnatória daquele indivíduo. Se a gente não se esforçar para ser pessoas melhores, no futuro seremos pessoas desatualizadas. Aliás, nós já somos seres desatualizados. A gente já deveria falar 4, 5 idiomas desde pequeno, né? Foi aprender a falar um pouco de idioma depois de velho, assim, mais ou menos alguma coisa do francês, né? Inglês, qualquer nota. Aí você fala, pô, você tem um trabalho melhor, um posicionamento melhor na vida, precisa dominar, né? Precisa ter contato com o estudo. Aí você fala, mas eu não tenho oportunidade na vida. Se a gente não tem a oportunidade na vida, é porque a gente não trabalhou para que tivesse. Só que a gente pode e deve arregaçar as mangas para que a gente possa gerar essas oportunidades, né? Não tem outro caminho, né? Mais uma curiosidade. Sabia que Saturno é quase tão grande como Júpiter? Melhorar a autoestima das pessoas aí, com Saturno bem forte aí, não? Tem 7 anéis constituídos por bilhões de pedaços de rocha e ventos de quase 1.500 quilômetros. Normalmente são 550 até 1.550 quilômetros por hora, que faz todo aquele vórtice, no caso dos anéis deles, né? É um planeta frio como Júpiter, curiosamente. Júpiter uns menos 180 graus e Saturno 178. Tem menos lua, nesse caso, que Júpiter, né? São 18. Tem a lua de Titã, tem várias luas. Daria para falar várias coisas aí sobre as luas de Saturno. Júpiter e Saturno, né? Olha só, o interior, aqui tem toda a constituição, a gente não vai entrar em detalhes, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Aqui é o núcleo de Saturno. E Saturno, você sabia que gera bastante calor dentro de Saturno? Pô, mas Saturno é um planeta frio? Ele é um dos planetas mais distantes do sistema solar? Como é que ele pode ser um planeta no seu núcleo quente se ele é frio? Né? Esse Saturno e Júpiter são planetas gasosos. Talvez isso tenha alguma coisa a ver. Também, talvez. Em parte isso. Essa também é uma colocação muito boa. Tanto Saturno quanto Júpiter têm uma constituição basicamente gasosa. Porém, olha que interessante, é uma coisa que fiquei escandalizado. Vocês sabiam que o interior de Saturno gera mais calor do que a superfície do Sol? Em torno de 12.000 kelvins. Eu não sei o que é isso em temperatura, né? Mas é muito quente.
Quando a gente pega o ritual e a gente fala que em algum dia a religião do filho, do amor, que a gente não tem a menor noção do que seja, será substituída pela religião do pai, que o verdadeiro sol ele é invisível, ele não é visível como o sol. Percebe como que a informação técnica, de alguma forma, ela se complementa com o mistério? Né? Muito legal pensar nisso, né? Outro detalhe bem interessante. Devido à densidade do planeta, né, da atmosfera, quando é muito gasosa, se existisse um oceano suficientemente grande, Saturno flotaria suspenso nesse oceano, pois sua massa é mais leve que esse oceano. Sabia disso? Olha que interessante. Tenta imaginar o planeta em cima da água. É muito legal, né? Para o Ricardo que faz ali física, né, aí na USP, deve ser uma delícia, né, esses conhecimentos, né, Ricardo? Não é a massa, é a densidade. A densidade, né? A densidade dele é menor do que a densidade da água aqui na Terra. Quer falar alguma coisinha? Não? Acho que isso. Tanto a densidade dele é menor que a densidade da água do nosso planeta, quanto o fato dele ser tão quente, porque existe toda uma massa com um campo gravitacional no meio, e tudo que está sendo apertado pela gravidade, aquece. Sim. Tudo que é apertado pela gravidade. Ótimo. Maravilha. Terra-Marte, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas a ideia é só a gente ter uma representatividade. Existe uma tendência da gente só olhar para o próprio umbigo, né? Perdão. E esquecer, né? Todo esse contato, né? O Oswaldão estava comentando, poxa, se cada pessoa com que a gente tem contato, ele espelha coisas para nós, imagine os planetas também. A gente pode estender isso para outras, né? Para a realidade do nosso sistema solar, né? O Sol, os planetas, espelhando uma série de características, né? Aqui na Fraternidade a gente fala muito sobre o planeta Marte, sobre o trabalho dos espíritos lucíferos. Existe muita troca de energia entre Marte e o planeta Terra. Tem as luas, né? Phobos, Deimos. Percebe que Marte é um planeta vermelho, assim, né? Ígneo, né? Isso não é por acaso. Associado a Marte, principalmente a esse signo, quando ele é descalibrado, enquanto nos deixarmos arrastar pela corrente da vida e não controlarmos conscientemente o fluxo e refluxo da matéria para e do nosso ser, seremos joguetes das circunstâncias. Aí volta naquela situação que a gente comentou em relação se o nosso comportamento, se a nossa vida é ou não regido pelas estrelas. Isso é uma coisa também muito séria, né? Dependendo dos aspectos astrológicos que a gente tem, teremos maior ou menor controle sobre uma série de fatores no horizonte de eventos. Através de uma escola como a Fraternidade, a gente vai aprendendo. Isso precisa bastante paciência, muita dedicação, vidas, né? Para a gente conseguir ter controle sobre os nossos veículos. E vai ficando cada vez mais sutil. Quando a gente fala que para que a pessoa possa ser um probacionista, né? Já uma pessoa que queira se engajar num processo ainda mais sério de conhecimento, e fala, olha, você precisa não mais ingerir álcool, não comer carne, né? Ter bons pensamentos, não exercer as tuas faculdades, os teus talentos, né? No caso, a astrologia, para poder lograr financeiramente com ela. Por que isso? Porque é o básico do básico para que a gente possa ter um mínimo de controle da parte mais elementar dos nossos desejos. E aí a coisa vai se utilizando. Depois vai ser o teu emocional, os teus pensamentos. É um processo gradativo. Se a gente não faz isso, o que ocorre? Esses serzinhos que habitam nesse planeta, eles evoluem juntamente conosco, através da fixação do ferro no nosso sangue. A nossa emoção, eles se alimentam da intensidade vibratória das nossas emoções. Olha que complexo. Se eu cedo a uma tentação e eu caio, eu fortaleço o vício, eu alimento a pior espécie das energias relacionadas a Marte. Vou acionar as luas, é uma coisa terrível. Se eu consigo sublimar, suplantar, às vezes, uma tendência, eu começo a fortalecer e desenvolver virtudes, que vai me tornar uma pessoa marciana, forte e dotada cada vez mais de vontade. Eu vou ter mais vontade para estudar, eu vou ter mais vontade e mais condição de começar a reger as minhas estrelas.
Ó, Marte nos incita, nos impele a agir impulsivamente. Esse é o cenário dos dias de hoje. A tendência da nossa parte emocional, dentro de um reto pensar, sentir e agir, infelizmente não sai muito disso. A gente tem que ter coragem, lutar bravamente, peguem olhos de belungos, olhem para Siegfried e tentem reverter essa situação. Precisamos fazer isso. Marte, o símbolo que rege, né, o signo de Áries, e o símbolo, né, justamente do carneiro. No nosso próprio inário, né, Marte dá-nos vida, forças para vencer. Signo de Áries. Curiosamente, é um signo extremamente agressivo e dócil ao mesmo tempo. O Sol, ele fica exaltado em Áries, que é o cordeiro. A pessoa verdadeiramente marciana, ela se empenha para traduzir toda a energia que ela tem, toda a força, toda a brutalidade dela em prol do Cristo. Isso é ser marciano, é ser forte. Tem que ter coragem para fazer isso. É difícil. É um processo lento que envolve vidas. E viver a vida nos conduz a essa dinâmica. Saturno em Sagitário, só uma imagenzinha para quem está acompanhando, né? Uma boa imagem, né? Então, as experiências vindo de encontro, a gente vai ter nos mais variados casos, né? Às vezes uma pessoa está do teu lado, que cai doente, você bate o carro, a pessoa te fecha, tranca a rua mesmo, né? Quando a gente sintoniza da forma pior, você pode ter certeza que a tua vida não vai andar mesmo. Cada vez mais, nós estamos vivendo numa era onde a fé, o amor e a esperança tendem a ser suplantados realmente pelo shopping mesmo, né? Pela distração. Por Paris, né? Cidade bonita, aliás. Né? Da forma negativa, Saturno o que faz? Ele provoca depressão, enche-nos de melancolia. Mas à medida que evoluímos e chegamos à compreensão do mistério da luz, da cor e da consciência, regemos nossas estrelas. Passamos não a pacientes, mas a agentes, donos de nosso próprio destino. Com isso, não importa quais sejam os aspectos, as tensões planetárias que ocorrem. Né? Então, gente, se a gente... O Oswaldo comentou isso agora há pouco, né? Você pega Marte e pega Saturno. Marte ele vai te incitar, né? Ele vai te provocar, ele vai te jogar. Saturno, ele vai te castrar, ele vai te inibir, ele vai gerar medo. De alguma forma, ele vai tentar refrear todos os teus impulsos. Então, a gente precisa, mais do que tudo, num momento como esse, através de um ato realmente de vontade, e além do nosso próprio mapa, e além das estrelas. Né? Lembrem que uma lei menor, ela só pode ser substituída, ela não pode ser invalidada, a não ser que ela seja substituída por uma lei maior. O amor é a lei maior. A parte astrológica, o mapa, ele nos é dado até para a nossa própria segurança. Conforme a gente vai aprendendo a reger as nossas estrelas, a gente vai se desprendendo desses aspectos e rumo ao amor. Nada disso mais faz sentido. Pouco importa se Saturno está em Sagitário, se o Marte está aflito, se o mundo está acabando. Está tudo bem. Você entende que as coisas estão caminhando dentro do processo que realmente elas têm que caminhar, amorosamente. Portanto, não importa quais sejam os aspectos, as tensões planetárias, que o porta afirmemos sempre. Frases do Max Heidel. Não importa quão estreito o portão ou quanta punição contém o pergaminho. De meu destino sou o timoneiro e de minha alma sou o capitão. E aí uma frase para a gente guardar no coração, né? Era uma pessoa igual a 100 mil outras pessoas. Mas eu fiz dela um amigo. Agora ela é única no mundo. Né? E para finalizar, as pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Olha que coisa, né?
O Max Heidel, fundador da nossa querida fraternidade, bom, ele era leão, ascendente leão. Então, imagina que força tinha esse ser, né? Tem, né? E ele humildemente, bom, ele era engenheiro naval, humildemente, dentro do que é possível, né, para uma pessoa com essa configuração, ele falava, né? Mais, muito mais, né? Que justamente isso, né? Que ele tem, se ele de alguma forma conseguiu minimamente ser um acelerador para um processo de construção de pontos entre mundos, já valeu a pena. Então, o trabalho deles, a razão de nós estarmos aqui é esse papel dele de empatia, de amor, do cativar entre o espiritual e o plano físico, de nos aproximar realmente com os irmãos maiores. A gente deve muita gratidão a esse ser que se empenhou e se empenha tanto para que nós possamos estar aqui, nesse momento, né? Pessoal, da minha parte é essa. Agradeço aí a oportunidade de poder ter contribuído de alguma forma. Estou tentando entender o que é viver a vida, tem algumas pistas, né? E a ideia é que a gente consiga, através de tudo que foi colocado, ainda mais do que o Arthur vai desenvolver aí na sequência, né? O nosso homem Nietzsche, né? Viver a vida da melhor forma possível, tá bom? E que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado.